Muito bom dia, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este sábado lindo, abençoado que o Senhor nos dá para viver. E nós vamos continuar a nossa leitura bíblica diária no desafio que nós temos aqui no canal de lermos a Bíblia toda ao longo deste ano. Já é o segundo ano que estamos fazendo isso juntos aqui no canal, em que eu subo os vídeos das leituras diárias e vocês acompanham diretamente na sua Bíblia, ou assistem ou ouvem aqui o vídeo, e tem sido muito bom. Lembrando a todos vocês que aqui na descrição do vídeo você pode baixar o plano de leitura em PDF para você ter aí o seu controle. Também tem o link do meu canal lá no Telegram, onde eu posto materiais adicionais às leituras que nós fazemos, materiais que visam dar um pano de fundo maior do texto, explicar algumas coisas. E também você tem aí a oportunidade de acessar as minhas redes sociais, meu WhatsApp também e tudo mais. Tá bom, gente? Se você não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever. Esta leitura faz parte de um dos 3 passos que nós damos todos os dias aqui, que é ler a Bíblia. Todos os dias também às 4 horas da manhã eu libero aqui no canal um vídeo de devocional do dia, onde nós refletimos na palavra de Deus, oramos juntos, tem sido uma grande bênção também. A leitura vem logo na madrugada, meia-noite e pouquinho, ela já fica disponível aqui no canal. E às 17h15 eu também posto uma oração para a gente encerrar o dia, projetando a nossa noite e o nosso dia seguinte. Se você não é inscrito, se inscreva, se engaje, faça parte, pois Deus quer se relacionar com você. Para isso Ele nos enviou Jesus. E nós vamos continuar hoje lendo Números. Vamos ler hoje Números, está na sua tela aí, 22, 23 e 24, neste dia 19. Nós vamos ler aqui o episódio de Balaque e Balaão e a sua jumenta. Basicamente, a leitura de hoje vai se concentrar nesse episódio em que Balaque, um rei, ele chama Balaão, que é um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. E vocês vão ver aqui o desfecho desse episódio, ele é muito interessante. Vamos juntos? Balaque manda buscar Balaão, capítulo 22. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus, como eles tinham destruído esse povo, os amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia, a mensagem de Balaque a Balaão: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar a Balaão a fim de que amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e transmitiram a mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem:
Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaque: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Olha só. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem: isto é o que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, o meu Deus. Fiquem, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo a mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. Você sabia que existe essa frase na Bíblia, esse texto, que Deus fez um animal falar? O que eu lhe fiz para me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Agora o pior, ele responde o animal e nem percebeu que o animal estava falando. Olha só. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho, impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita, junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território.
Balaque perguntou a Balaão: não mandei chamá-lo com urgência, por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate-Huzote. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. A manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamote Baal. De lá podiam ver uma parte do povo, o povo de Israel. Capítulo 23. A primeira mensagem de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho ao topo de um monte sem vegetação e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Essa foi a mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe de Arã, rei de Moabe, me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que Deus não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó? Tão numerosos quanto o pó. Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: o que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou? Balaão respondeu: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Segunda mensagem de Balaão. Então Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaque disse ao rei: fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois lhe disse: volte até onde Balaque está e transmita-lhe esta mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os oficiais de Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Essa foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou, e eu não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, o seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma pode ter poder, não tem poder contra Israel. Agora, se dirá a respeito de Jacó: vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos.
Então Balaque disse a Balaão: pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? Terceira mensagem de Balaão. O rei Balaque disse a Balaão: venha e eu levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade do que você fizer, e dali você os amaldiçoará. Balaque levou Balaão ao topo do monte Peor, de onde se vê todo o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes. Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio, são como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, ele é forte como um boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita, como leoa, que tem coragem para como a leoa, quem tem coragem para acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoado os que o amaldiçoarem. O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, em vez disso você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa, eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: você não se lembra do que eu expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Última mensagem de Balaão. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras do Senhor, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção do povo de Balaque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou em direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiro. Balaão concluiu sua mensagem com essas palavras. Ai! Quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios sairão do mar, virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos.
Então Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu seu caminho. Eu aprendo aqui que onde Deus age, ninguém pode agir contra, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele está no comando de todas as coisas. Então, nesse dia, confie a sua vida ao Senhor, entregue a Ele os seus temores, entregue a Ele as suas dificuldades, os seus desafios. Confie nele, pois Ele é Deus e Ele está vivo. O nome dEle é Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor, Ele te ama e quer diariamente ter um encontro, uma conversa com você e através do Espírito Santo lhe ensinar as palavras do livro da lei, as palavras da Bíblia, aquela que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus.